Olá, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao Deep Talks. Esse é o nosso podcast da Unisoma. Para quem já conhece, bem-vindo de volta. Para quem não conhece, nós somos da Unisoma. Eu, Adriano Tomás, sou especialista em negócios da Unisoma. Estou fazendo aqui, ao lado da Mônica, apresentando aqui o podcast, né, o Deep Talks. Então, acompanhem nas nossas redes sociais, né, para que vocês queiram descobrir um pouquinho mais do que nós vamos falar aqui. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco de informação para vocês sobre inteligência artificial, né? Então, o que é isso? O que envolve esse mundo da inteligência artificial, né? O que nós conseguimos trazer aqui com visão de mercado, mais de tecnologia, de aplicações. Então, hoje nós temos convidados aqui que vão falar um pouquinho, né? O episódio de hoje é sobre algoritmos para detecção, né, de fraudes e anomalias. E, ao meu lado, Mônica vai apresentar o pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Mônica Quast, eu sou cientista de dados e coordenadora técnica da área de Data Science da Unisoma. A gente está aqui hoje com o Luciano e a Paola, bem-vindos novamente aqui. Legal, obrigado. O Luciano Moura, ele é formado em matemática, né? Tem um mestrado em engenharia elétrica, exatamente. Hoje ele atua como diretor comercial da Unisoma, é um dos sócios também da empresa, bem-vindo. Isso aí, obrigado. E a Paola, formada em estatística, tem aí uma grande experiência com modelos preditivos, né? E detecção de fraude não deixa de ser uma previsão, Sim. Certo? Tá ali dentro, né? Hoje ela atua como gerente executiva da empresa, da Unisoma, também é uma das sócias. E hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso aí, né? Já é uma das aplicações, né, da inteligência artificial, Exatamente. ciência de dados, que é detecção de fraude, detecção de anomalias, que é acho que é uma das aplicações mais intrigantes, assim, mais... Sim, até porque ela está no nosso dia a dia E às vezes a gente nem sabe. E a gente não sabe. Esse eu acho que Exato. talvez seja um ponto aí. Então, antes da gente começar as perguntas, pessoal, se inscrevam aí, acompanhem a gente, né, no YouTube, nas redes sociais. Acessem o nosso site, unisoma.com.br. Então, o Deep Talks é para você e vocês participam com a gente, né? Mandando perguntas, sugestões, de fato, né? Colocando ali alguns assuntos que vocês tenham interesse e a gente vai tentar chegar ali e atender a todos, né? Claro, sempre pensando em trazer essa informação para vocês sobre nosso mundo aqui. E vamos lá começar. Hoje eu vou perguntar para a Paola. Paola, nosso assunto do dia, né? Como é que nós... Falando de fraude, como é que nós fazemos para identificar fraudes, né? Usando inteligência artificial. Bom, acho que a Mônica colocou muito bem no começo ali, né? Detecção de fraude nada mais é que detecção de anomalia. Então, o que a gente faz é entender o padrão, como as coisas tipicamente deveriam acontecer, e dada uma nova ocorrência, a gente classifica se isso está dentro do esperado ou não. Então, quando está fora, é uma anomalia. A anomalia pode ser uma fraude ou pode ser qualquer outra coisa. Quando você fala de fraude, a gente está falando muito aqui de tentar burlar o sistema, seja qual for o método, né? Então, a gente está falando de fraudes desde numérico, fraudes bancárias, por exemplo, né? Ou tentativas de acesso, isso tudo também são fraudes. Na verdade, como que você entende isso? Como que você coloca isso para a gente? Assim, traz um pouco para inteligência artificial. Como que trabalha em relação às ferramentas? Dados... Sim, a gente precisa de dados. Isso, começa por aí. Boa. A gente precisa de muito dado até para a gente conseguir ver esse padrão, né? E tem várias áreas, igual como você disse, em bancos. Os bancos têm áreas gigantescas, né, de analistas, de modeladores fazendo modelo de fraude, porque você tem que estar o tempo todo mudando, porque o fraudador aprende o que o modelo faz e ele aprende como não ser detectado. Sim. Isso é bem interessante. E a gente tem aplicações em outras áreas também, muito focando nisso do padrão, né? Então, eu tenho um computador de bordo que eu vejo que está com indicadores que não são típicos para aquele lugar, para aquele momento. Isso já me acende uma luzinha. Às vezes eu não sei o que exatamente está acontecendo, mas de alguma forma eu consigo dar um alerta ali para a segurança, para os responsáveis. Olha isso a fundo, que é algo que uma pessoa
olhando câmeras, não conseguiria fazer, né? A gente consegue processar um volume muito grande de dados online, em um espaço de tempo muito, muito curto, em real time mesmo, assim. E tem um pouco da simulação do que o humano faria. Então, quando você fala de método preditivo, você programa essa inteligência para fazer aquilo que o humano faria. Tem um pouco disso? Isso, sim, e a gente tem que tomar um cuidado, inclusive. Porque a máquina aprende o que você ensina, Exato. né? E você pode enviesar ela. Você pode ensinar errado. Perfeito. Então, esse é um cuidado, estava falando com a Mônica, né? É um ponto que hoje em Data Science é muito importante, né? Essa questão do viés e da responsabilidade mesmo do que esse modelo está trazendo, né? Do que ele está gerando. Porque você pode colocar qualquer preconceito ou qualquer... Que você tá carregando ali, né? Você consegue colocar qualquer coisa ali dentro. Então, tem essa questão ética muito pesada em cima de modelos de detecção de fraude, porque é grave, né? Como que você vai chegar para uma pessoa e falar, não, essa pessoa está fraudando? Sim. Então, essa questão ética, eu acho que é o que tem de mais desafiador aí hoje nesse tipo de modelo. E a LGPD já vem dar uma amenizada nisso, porque a gente não consegue mais trabalhar com pessoa. Então, mesmo que a pessoa tente ser... não tenha essa preocupação grande com a ética, né, pensando em viés de modelo, ela pelo menos não consegue mais apontar o dedo e falar, você está fazendo isso, porque você pode estar carregando um monte de viés ali dentro que não tem nada a ver, né? Isso não é um benefício para quem, de fato, não quer ser descoberto, né? De fato, beneficiando o bandido ali, o ladrão, que está fraudando, né? De certa forma. Não sei. Você fala... Não, eu acho que o que o Paulo está trazendo é o seguinte, com a LGPD a gente não pode mais usar dados que são ditos sensíveis. Né, para fazer. Sim. Então, você não vai tomar decisões com base nesses dados. No Adriano, sim, eu tomo... Mas sim, você ainda consegue falar, é essa pessoa aqui. Sim. Mas você não vai falar que é por causa dessa ou daquela característica que são sensíveis. Mas você consegue ainda dizer que é aquela pessoa, porque senão, realmente, aí o antifraude some totalmente. Eu não vou falar, é porque você mora em tal lugar, tem tal escolaridade. É porque você tem tal profissão, ou porque você tem gênero, cor, mora num bairro que é mais pobre, entendeu? Essas coisas somem, entendeu? Isso, é nesse sentido. E aí isso não pontua dentro da regra para buscar uma fraude, né? Para ter anomalia. Você poderia, né, pontuar, mas é o que a gente falou, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do viés. Porque... Não, e por lei também. Por lei esses dados também. não podem mais estar ali. Porque você pode carregar uma correlação espúria ali para dentro também, né? Que no fim atrapalha a detecção e não ajuda. Você vai focar numa coisa que na verdade não tem nada a ver. Tem um outro ali que tá com um padrãozinho que para o nosso sentimento, porque a gente costuma ver, faria mais sentido, mas você vai focar no outro porque tem um viés ali de detecção. Então, no fundo, isso ajuda. Eu vejo como algo positivo, que a gente consegue enxergar de forma mais transparente, assim, sabe? Legal. Feito isso. Maravilha. Luciano, e... A cara dele assustou, né? Tava distraído. Eu sei que a gente tem alguns cases na Unisoma nessa área de detecção de fraude. Você pode contar um pouco pra gente? Olha aí, a minha pergunta foi mais fácil do que a sua. Contar case é bem mais fácil, né? Não, é que sempre assim, essa parte técnica para você trazer de uma forma mais clara é sempre mais complicado, né, Paula? Poxa, a gente sabe disso, é um exercício aqui. Não é. É uma luta nossa, né, Mônica? Né? E essa coisa da proteção de dados é um assunto muito recente. É recente, né? A gente está se adaptando ainda, né? Ainda pra gente também é muito novo e muda bastante coisa no que a gente faz e cuidados que a gente tem que tomar e tal. Então a gente está ainda aprendendo Tateando, também. Né? Tá certo, deixa eu contar um case relativamente recente, tem alguns anos. Em logística ferroviária. Uhum. Então, a gente aqui está falando de uma operação que envolve aí mais de 10 mil quilômetros de malha, né? Mais de 1.000 locomotivas rodando aí o país todo, né? Mais de 25 mil vagões de carga. E o desafio
era tentar identificar, à medida que a operação está acontecendo, né, tentar perceber ali anomalias que pudessem levar à conclusão de um vandalismo, um roubo de carga, alguma coisa desse tipo. É interessante que é um caso assim, numa situação como essa, o maquinista está o tempo todo trocando mensagens com a central, né? A linguagem que ele usa é própria, então cada maquinista usa sua própria linguagem, alguns abreviam, outros escrevem a frase toda, então não existe aí um padrão de comunicação, né, entre eles, que na minha opinião já dificulta bastante, né, a coisa, mas existe uma história dessa mensageria, dessa troca de mensagens. Toda a operação ela é monitorada via satélite, então você sabe a posição do trem, você sabe a velocidade que o trem está desempenhando naquele momento, e tem uma história aí da operação. Então, que tipo de carga, né, naquela viagem, qual a origem, qual o destino, quais as regiões, né, qual a composição, porque isso também muda bastante. Composição? Né? Composição é a montagem da locomotiva com os vagões. Eu até tomei um susto em relação a isso, porque assim, não sei se você sabe disso, mas um trem, uma composição pode ter mais de 1 quilômetro, né? O que facilita muito a coisa, né? Facilita muito um roubo de carga, porque o maquinista para lá o trem num dado momento, se está acontecendo uma coisa lá no último vagão, até ele chegar lá já foi, né? Nossa. Já vandalizaram, já levaram a coisa. Então esse era o desafio. À medida que a coisa está acontecendo, opa, peraí, como é que a gente faz para levantar aqui sinais de que tem alguma coisa? Então, imagina lá, o maquinista passou uma mensagem dizendo, eu preciso parar o trem porque o cabo de ar comprimido rompeu. Então, me diga aí, isso aí é de fato um problema mecânico ou a gente tem indícios aqui de uma anomalia que pode ser, né, uma fraude? E o que a gente fez foi montar ali um algoritmo. E tem uma coisa muito curiosa, né? Porque não é um algoritmo como se pensa, não é um algoritmo de machine learning, não, é uma composição de técnicas, né, que envolve machine learning, que envolve modelos estatísticos, que envolve regras simples de negócio, mas que precisavam estar lá para dar viabilidade à coisa. E esse conjunto de algoritmos, ele atuou sobre uma base enorme, olhando com uma vastidão de informações das operações. Nessa vastidão de operações tinha a história das ocorrências, o que aconteceu, o que era, onde, com que composição, com que carga, etc. Mas tinha também a história das operações sem nenhuma ocorrência, né? E o algoritmo pegou toda essa massa para bater, né, e produzir ali um resultado que é, bom, vai parar o trem, o que está acontecendo e qual é a chance, né, de veracidade para aquela classificação que foi dada. Então, o que a gente conseguiu prover para esse nosso cliente foi um sistema de alerta que, à medida que os trens estão rodando, estão fazendo a sua operação, se ele percebe algo muito diferente da vastidão dos dados, muito diferente do padrão, ele levanta lá uma bandeirinha, pode ser amarela, vermelha, dependendo ali da gravidade, vai dizer, olha, preste atenção, porque aqui, olha, há uma chance de 80 e tantos %, por exemplo, de estar acontecendo uma fraude aí, de estar acontecendo um vandalismo ou de ser um problema mecânico. E aí a empresa ela consegue acionar, por exemplo, o time de segurança para atuar naquele caso. Você trouxe um exemplo onde a anomalia, a Paula já tinha dito isso, né, que a anomalia ela só consegue ser percebida por qualquer que seja ali o seu algoritmo se você tem uma massa de dados, né? E esse acho que é um dos pontos que a gente vai chegar, talvez. E aí eu queria perguntar para a Paola, né? Quais são as suas maiores preocupações, por exemplo? Claro, a gente falou de LGPD aqui, né? Mas a qualidade dos dados, né? Como que você trata isso? Porque, no fim, é isso, né? Você tem um problema, né? O Luciano já colocou isso no outro episódio. A gente falou, né? Você tem um problema. Qual é o seu problema? Você tem os dados aqui. Abriu o baúzinho dos dados. O que você tem ali dentro? E aí, como que você trabalha em cima disso? Quer dizer, como que você operacionaliza isso? E vai depender muito do que você tem mesmo, né? A qualidade dos dados, obviamente, é importantíssima.
Mas esse ponto mesmo que ele colocou, que você perguntou assim, aonde aconteceu a fraude? Isso é um tipo de informação que a gente não tinha. Você vai saber que aconteceu a fraude na hora que você vê. Você não sabe aonde ela aconteceu. Então... Explicando isso, acho que tem a rota do trem, né? Quando o trem chega lá no fim... Você fala, ups... Aconteceu alguma coisa. E aí você não sabe em que lugar ali do meio do caminho, é isso, né? Isso. Você não sabe aonde aconteceu. Então, essa informação, porque quando você vai falar assim, eu quero detectar fraude, nesse caso específico, uma informação que parece a primeira coisa que você quer, o quê? Aonde geralmente acontece mais? Isso. Você já não tem isso. Qual foi o horário? Foi de noite, foi de dia? Mesmo com tecnologia, na questão de GPS, de você ter o rastreamento, isso ainda é mais difícil de obter? Ali o que a gente ainda conseguia ter de informação depois que chegava, isso quando a gente estava captando dado para fazer o modelo, né? Depois que chegava lá, a gente conseguia ter uma informação de peso dos vagões, e de alguma forma, voltando, você conseguia ter uma ideia de onde pode ter começado a história. Mas esse projeto mesmo é um projeto típico de machine learning, de detecção de fraude, mas a grande riqueza que aconteceu ali foi justamente no tratamento de dados. Vamos ver o que a gente tem de dados, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem, porque o ideal, gente, não tem. Não. A Mônica sabe. Ou seja, aquele baúzinho nunca vai estar perfeito. O baúzinho de dados nunca Eu espero que... Hoje em dia é fácil guardar dados, né? Talvez daqui uns anos a gente vai ter. Perfeito. Hoje não é uma realidade. É muito melhor do que há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás. Mas a gente não tem, porque às vezes a pessoa nem sabe que precisa coletar esse tipo de informação. Às vezes é muito caro coletar. Então... a informação, a qualidade da informação é importante, mas é importante você adaptar também a sua modelagem, a sua análise ao que você tem. Vamos tentar trabalhar com o que a gente tem, sabe? Isso é um ponto interessante que você trouxe. Hoje, Luciano, os cuidados, né? Paulo também está trabalhando nisso. Hoje, os cuidados que a Unisoma provém para os clientes é também esse cuidado com os dados, ou seja, vamos olhar para aquilo que vocês precisam para agora, olhando o que vocês fizeram antes, mas a partir de agora, guardem esta informação deste jeito, porque depois lá na frente a gente vai poder usar melhor. Isso. É nesse nível, né? E olha como a coisa vem mudando com o tempo, né? Hoje os trabalhos, eles têm mesmo uma natureza muito mais de experimentação. E o conceito de entrega também mudou, né? Então, a gente estava acostumado com aquela coisa, bom, nós somos uma empresa de software analítico. Qual que é a entrega? Um software analítico que vai te ajudar a tomar decisões e que vai te ajudar a tomar decisões melhores do que aquelas empíricas. Uhum. É isso que a gente está acostumado a fazer. Com essa coisa da ciência de dados e dessa dependência da qualidade dos dados, o conceito de entrega mudou um pouco. A gente pode chegar ao final ali do processo... É importante se dizer, né? É muito mais rápido do que era antes, né? A gente faz ali um trabalho de 1 mês, mas pode chegar ao final desse 1 mês e a entrega, você olha, os seus dados, né? Os dados que você guardou ainda não contam a história. É importante que ou a gente traga novos dados ou que se guarde aqueles dados, porque aí sim a gente pode conseguir trazer resultados aí com a aplicação dos algoritmos. Né? Não apenas uma questão técnica, estritamente aplicação de fato, mas uma questão de processos junto ali, né? Exato. É isso aí. Tá? Mas muda a forma de entregar. Isso que eu acabei de falar, olha, os dados ainda não estão preparados, tem que ser entendido como uma entrega de valor. Claro. Sim. Você trouxe o aspecto daquilo que ele tinha, vamos dizer, um marco, né? Antes e depois. Agora você precisa caminhar assim. É isso aí. E isso é uma coisa recente, né? Que a gente começou a mudar ali nossa oferta de data science com esse foco, porque a gente viu que não adiantava prometer. Como que eu vou prometer? Eu não sei, eu não botei a mão nos seus dados. Ah, mas então bota. Mas, meu filho, se eu botar, eu já tô fazendo o trabalho. E isso demorou um pouco, mas hoje o mercado entende e aceita e vê e consegue entender esse valor, que na academia já é uma coisa mais antiga, né? Você descobrir que uma coisa não funciona já é entrega há muitos anos na academia. No mercado, acho que com data science, com a popularização, o pessoal está ficando mais acostumado com isso. Então, você faz uma fase 1 ali para
mapear, vamos entender e vamos direcionar o que você precisa captar de dados, qual que é realmente o sistema, né? Se for ter um sistema que vai resolver seu problema, que vai curar a sua dor aí. Então, é essa mudança recente de oferta, acho que foi muito acertada, assim, para o cliente, acho que traz um ganho absurdo. O cara saber que hoje ele ainda não está pronto, mas ele tem um roadmap. Então, o que a gente vai fazer para a gente estar pronto daqui um tempo, meses, anos, né? Depende aí do caso. Mas a pessoa começa a ter ali uma jornada analítica mesmo, sabe? Um direcionamento para a jornada analítica. Isso é uma entrega, sim. É. E hoje o mercado reconhece mais, né? Isso faz muito valor. Muito legal. Exatamente. Falando de estar preparado, eu acho que nessa parte de antifraudes, né, tem um outro ponto ali que a empresa precisa estar preparada, que é para operacionalizar, né? Principalmente coisas que precisam ser, assim, super dinâmicas, né? Você consegue falar um pouquinho sobre isso, Paula? A operacionalização de modelos de antifraude é uma questão, porque às vezes você consegue ter um modelo extremamente assertivo. Assertivo é ruim, né? Acurado. Mas é um modelo que demora 2 horas para rodar. Cara, 2 horas, às vezes, já rapou minha conta. A decisão já foi, né? Já. Então, não necessariamente o modelo mais complexo ou que traz o melhor resultado vai ser o modelo que vai ser útil. Então, a gente tem que ter ali um ambiente de operacionalização e técnicas que respondam no tempo adequado. Só para deixar claro, né? Operacionalizar pôr para trabalhar de verdade, pôr né? para rodar sem ninguém precisar ficar metendo a mão e ali. ele realmente está dando a resposta que a gente espera, ele está sendo usado. E usado, ele recupera né? informação de alguma forma, recebe feedback de volta para se retreinar. Porque a parte do learning, né, da máquina depende disso. Depende e aquilo que você falou, né? O fraudador, ele vai mudando o comportamento, né? Sim, então você tem que ir atualizando. É uma guerra ali, né? Eu atuei pouco tempo num projeto que era para uma empresa aérea, e onde a fraude acontecia na compra, mas tinha um tempo entre a compra até o fraudador de fato usar, né? Então, ele faz a compra e tinha o voo. Então, existia um tempo que às vezes podia ser de 1 hora, né? Podia ser de 2 horas, podia ser de uma semana atrás. Ainda tem essa variação, né? Porque a hora que você falou, eu falei assim, até tem uns meses, né? Não, pode ser logo ali, pode né? Ser logo 1 hora ali. Só, e era muito curioso, porque nós usávamos uma detecção de fraude em cima de uma classificação que já vinha da operadora, né, do cartão, que normalmente era de cartão de crédito. Então, a fraude era não só identificar, o cartão de crédito era verdadeiro. A fraude era, de fato, identificar se a pessoa era aquela mesma e se ela tinha alguma relação com aquele cartão de crédito. Então, não era uma fraude, a fraude financeira deu ok. Né, vamos dizer assim, passou pela... o cartão é válido, né? O cartão é válido, tá tudo dentro tudo certo. Não tem anomalia. O comportamento. A operadora do cartão de crédito aprovou, né? Isso, então, é uma coisa além ali, Só que se ele utiliza, depois na hora da compra, na hora do voo, é uma perda, porque uma vez que isso for comprovado que está errado, a adquirência, a operadora do cartão cobraria isso na empresa aérea. Então, era uma fraude consideravelmente grave, porque existia muito, vocês não têm ideia do tanto que existe. Caramba. Do tanto que existe. Fantástico. Bem interessante isso que você trouxe, Adriano, porque a gente fala de fraude, a gente sempre pensa cartão de crédito, né? Porque enfim, eu acho que é onde está mais avançado, né? Onde faz bastante sentido e tal, no e-commerce também. Sim. Mas antifraudes a gente pode aplicar em inúmeras situações, né? O Luciano trouxe aqui um exemplo de uma empresa de transportes, né, de logística. Você vê outras aplicações também, Luciano? Como é que você enxerga? Nossa. Saindo da parte financeira, saindo do pagamento, o que mais que você vê? Essa parte financeira, de seguradoras, isso aí é clássico, né? Típico. E eu acho que também é clássico nesse meio de logística, de transporte, né? Apesar que aí tem uma curiosidade interessante, né? Esse pessoal de logística trabalha com muita informação, né? Depois da telemetria, gera Você falou do peso, achei curioso isso, né? O peso lá, quer dizer, você tem outros dados agora no meio da história? Que você não olhava. Mas assim, o meu ponto em relação ao transporte é que se gera muita informação, mas hoje, tipicamente, se usa essa informação para fazer a operação.
Então você está lá controlando, né? Você está monitorando onde estão os seus veículos, por exemplo, o que está acontecendo, mas se usa muito pouco essas informações para prever eventos, né? Para tentar evitar eventos desse tipo. É reativo, né? Verdade. É muito curioso isso. Bom, curioso e bom, né? Porque mostra que tem muita oportunidade aí nessa área. Exatamente. Agora, tem uma série de aplicações, e aí talvez seja até mais interessante a gente falar de anomalia e não de fraude, porque a gente pega uma coisa mais geral, né? Sendo que fraude é... Acho que só uma classificação, né, de anomalia. Acho que é só para deixar claro, né? Anomalia é alguma coisa que sai do esperado, né? É alguma coisa estranha, não era isso que eu esperava. E aí a fraude é realmente alguém tentando ganhar vantagem, né? Burlar o sistema. É um dos motivos ali, né? Então, acho que a gente pode pensar que toda fraude é uma anomalia, mas não necessariamente uma anomalia é uma fraude. Nem toda anomalia é uma, né? é uma fraude, é uma coisa bem matemática. Muito boa. A relação não me boa. Que legal. Quer ver, eu vou dar dois exemplos gerais e vou contar rapidamente um case que a gente teve lá no passado que eu acho que se encaixa bem, não parece nada com anomalia, né? Olha só, pensando, por exemplo, em evasão, em churn, né? Então, quero estudar aqui a possível saída de um cliente do meu portfólio, de um aluno do meu curso, e aí vai. Isso é o churn, né? Esse é o churn, né? Você tem um cliente, ele está você saindo. Estudar a rotatividade, você assina um serviço e está deixando de assinar. Exatamente. Tá? Estudar as anomalias no comportamento, então, no comportamento financeiro, na presença do cliente, na forma como ele responde aos eventos, né? É input para você entender o churn. Ou seja, eu estou percebendo que para esse grupo aqui de clientes, ou enfim, né, de elementos desse tipo, o comportamento está diferente do padrão. Não é um modelo de churn. Novamente, ele alimenta um modelo de churn. Outra aplicação, essa aqui eu acho que é até talvez até mais clássica, já se falou bastante disso, é manutenção preditiva. Né? Então, veja lá, você tem a manutenção corretiva, então já aconteceu, você precisa corrigir. Você tem a manutenção preventiva, que é aquela que vem muitas vezes no manual da coisa, né? Então, olha, de tanto tempo, você precisa fazer manutenção desse recurso. Só que... E aí você está falando manutenção de máquinas, veículos, qualquer coisa. Equipamentos, recursos produtivos, recursos logísticos. Até treinamento mesmo do pessoal. Pensa numa coisa que o manual não diz, né? Esses recursos, eles estão expostos a ambientes diferentes. Um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais tough. E eles vão ter comportamentos diferentes nesses ambientes, que fogem daquilo que está estabelecido na manutenção preventiva. Na preventiva, né? Acho que um exemplo que a Paola me deu uma vez foi pensando num carro, né, que tem que fazer manutenção de tanto em tanto tempo, mas sei lá, se ele roda na praia, né, uma cidade litorânea, e que, sei lá, que a pessoa vai na areia mesmo, o que está no manual já não é mais válido, né? Exato. É bem a média. E aí você precisa ter um comportamento diferente de manutenção com esse recurso. Né? O que você está fazendo no final das contas ali é tentando perceber anomalias na operação do recurso que fogem daquele padrão estabelecido. Do tipo, o cara vai andar na areia, com o carro na areia, que não é o normal. Andar na areia, por exemplo. Quer ver uma outra aplicação? Olha, e aqui eu vou falar uma aplicação bastante antiga, tá? Da Unisoma. Isso finalzinho da década de 90. Mais uma prova de que, né, essas técnicas, essas metodologias de inteligência artificial já vem de muito tempo. Hoje a gente tem mais capacidade computacional, ok, né, consegue aplicar melhor, mas elas já vêm sendo aplicadas há muito tempo. O problema já existia, né? Não, o problema existe de sempre, né? O problema já existe de sempre. E esse é interessante, porque é na área de produção animal, mais especificamente na área avícola. Não sei se vocês já viram aí um ambiente de produção. Em geral, assim, os frangos eles passam ali pendurados num gancho e vão sofrendo ali os cortes, dependendo do que você quer fazer, né? Como você quer porcionar, né, aquele bicho e para que mercado você quer direcionar aquele lote de frangos, por exemplo, né? Isso que eu estou falando vale para
animal Qualquer corte, né? de corte da área avícola. E essa escolha da destinação, ela está muito ligada, por exemplo, ao peso médio do lote. E até então tinha um problema muito sério. Você tem que parar a linha, tirar ali uma amostra, tirar alguns franguinhos que estão lá pendurados, pesar e com isso aí extrapolar o perfil, o padrão de peso daquele conjunto, né, daqueles lotes, e isso determina para que mercado ele vai, por exemplo. Bom, como é que a gente podia fazer isso mais rapidamente? Bom, visão computacional. Olha que interessante. O que a gente fez? A gente colocou uma câmera nesse ambiente que fotografava os frangos pendurados e tinha um algoritmo. Ele foi feito em parceria com um professor da Unicamp que desenhava o contorno do dorso do animal e tinha um outro algoritmo que, pela área do dorso, calculava o peso. O acerto era absurdo, era um negócio de 97%, sem você precisar parar a linha de produção. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com anomalia? Tá vendo? Lembra que a gente falou de telepatia? Ele já tá começando a trabalhar, porque eu tô aqui. Só dois gente, episódios. o que isso tem a ver? Eu tava pensando isso mesmo. Obrigada. Eu achei uma anomalia você não me perguntar. Né? Mas o que isso tem a ver com detecção de anomalia? Justamente no peso. Porque muito rapidamente você consegue perceber que aquele lote está fugindo do padrão que você tinha. Olha só. Né? Você tinha entendido para o lote e ao perceber isso você pode mudar a destinação. Então, puxa, está vindo num peso menor. A conformação dos frangos é menor. Pô, então eu vou mandar isso para a China, que gosta do frango menorzinho, por exemplo. Não, está maior do que eu tinha. Bom, então eu vou porcionar, não vou mais fazer o bicho inteiro. Então a leitura definia tudo, praticamente. E a gente evoluiu depois pensando em não ser reativo, né? Porque você já está na linha. A gente depois passou a ter modelos lá na granja ainda, né? Que tinha esse padrão também que eles falam assim, lote de macho eu abato com tal idade para ter tal peso, de fêmea assim e misto de outro jeito. Mas tem todas as outras coisas que influenciam ali. Aí você achava um lote de fêmea anômalo, que estava performando super bem. E aí você falava, putz, não, esse aqui eu vou segurar mais um pouco e vou fazer para o mercado interno. Ou esse lote de macho aqui tá ruim, hein? Eles têm uma conversão boa, mas vou abater logo. Não tem uma conversão boa, né? Vou abater logo e vou mandar para a China. Então, você trouxe isso de ser... A gente andou, né? Andou para conseguir... atacar o problema antes, né? Nem sempre a anomalia é negativo, né? Depende de como trabalha com ela. Tem uma conotação negativa, mas não é isso. Não. Às vezes, com a anomalia, você percebe uma oportunidade de ganhar mais dinheiro com aquilo. Eu vejo muito a parte de QA, né? De Quality Assurance, justamente usando isso, né? Ou seja, você fez isso exatamente nesse caso, você trouxe esse propósito de, olha, a anomalia não é algo ruim, você tem oportunidades. E aí você trouxe também o exemplo de fazer manutenções, né? Então, a Mônica falou do carro. Hoje, os sistemas inteligentes no carro detectam anomalias que fazem parar para você fazer uma manutenção, né? Quer dizer, já te avisam, né? Já te avisam. Quer dizer, olha que bacana a gente trazer esse assunto, porque ele permeia várias áreas ali, né? Várias aplicações. Muito bacana, não muito tá legal. Tão longe. Mesmo. Quando a gente sempre fala de inteligência artificial, né? E nosso pessoal que está ouvindo sempre pergunta, poxa, onde que isso está aplicado? Como é que eu vivo isso, né? Mal sabe ele que aquele frango que ele comeu no almoço passou por todos os processos. Passou por todos os processos, é verdade. É verdade, a gente nem tem essa noção, né? Não lembro disso. Legal. Bom, pessoal, muito legal o papo. Gostei pra caramba. Eu acho legal que a gente abriu aí, né? Porque, como eu disse ali, né? Você fala de fraude, você imediatamente, cartão de crédito, dinheiro e tal. Mas aí a gente já viu aqui outros exemplos, outras áreas em que pode aplicar os mesmos algoritmos, a mesma lógica, a mesma técnica, né? Achei muito legal isso que você falou, Luciana. Anomalia nem sempre é uma coisa ruim. Pode ser uma oportunidade, né? Então, você tem essa visão. Muito legal mesmo. Obrigada pela participação de vocês.
Pessoal que ficou com dúvida e ainda tem alguma pergunta, alguma curiosidade, surgiu aí nessa conversa toda, deixa aí pra gente as perguntas, se você tá no YouTube, aí na caixinha de comentários, se você tá ouvindo no Spotify, é só procurar as nossas redes sociais, qualquer uma delas, Instagram, Facebook, Estamos LinkedIn, estamos lá. É só procurar Unisoma, que você encontra a gente. Dá também para entrar no site, unisoma.com.br, tem um formulário que vocês podem mandar perguntas. Vai chegar aqui na gente, a gente vai dar um jeito de responder, trazer alguém para responder. Sugestões também super bem-vindas, se vocês quiserem algum assunto, quiserem ver alguém aqui, ouvir alguém aqui, pode deixar lá o nome, a sugestão, que a gente vai atrás para trazer aqui. Para fazer o nosso Deep Talks. Exatamente, melhor, o Deep Talks é para ser feito por vocês, para trazer realmente conteúdo interessante. Bom, obrigada novamente e até mais, pessoal. Legal. Até mais.